Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Hoje, meus amigos, vamos estudar um pouco da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Talvez você já se perguntou: quando Jesus voltará? Porque ele está demorando? E é normal fazermos essas perguntas, pois neste mundo passamos por várias aflições e às vezes muitos que conhecem a palavra de Deus e sabem da promessa dele, da sua volta, faz essa pergunta, se questiona. E é normal. Um dos textos da palavra de Deus que se encontra em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, Pedro diz que não devemos retardar a promessa do Senhor, como muitos a julgam demorada, mas devemos esperar no Senhor, porque o Senhor, ele é longânimo para com cada um de nós, ele é paciente, ele não quer que nenhum se perca, mas sim ele quer que todos cheguem a um arrependimento e seja salvo. Por isso, um dos motivos que Jesus não voltou ainda, porque ele é paciente, ele é longânimo, ele espera para que cada um de nós tomemos a decisão de seguir. Mas também é normal fazer esse tipo de pergunta, pois os discípulos, em Atos, capítulo 1, versículo 6, ele também fez uma pergunta parecida a Jesus. Eles disseram assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurareis Israel? Então, Jesus ali andava com os discípulos, pregando, falando da sua morte, sua ressurreição, e que ele iria para o céu, e receberia e derramaria sobre eles o Espírito Santo. Os discípulos perguntaram se era nesse tempo que tudo seria restaurado, seria renovado. E sabe qual foi a resposta de Jesus? No versículo 7 ele disse assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então Jesus disse que não nos compete saber o tempo, pois o que nós devemos fazer é esperar com paciência, com perseverança, fazendo a sua obra e em nenhum momento duvidando. Apesar que os tempos passem, a gente chega a envelhecer ou até mesmo a perecer, a gente deve manter a nossa fé e a nossa confiança. Pois a volta de Jesus pode parecer demorada, mas ela é certa. Outro dia também, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, mais uma vez, sobre quando seria sua volta. E lá em Mateus 24, versículo 36, a gente vê um relato bem interessante, pois não devemos marcar dia, nem data e nem hora, como muitos falsos profetas por aí, ao mundo afora, têm dito que Jesus voltará tal dia, tal mês, e muita gente marca realmente um dia para sua volta. E em Mateus 24, versículo 36, Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Então, meus amigos, como a gente pode ver aqui, não podemos marcar um dia, nem uma data, nem sequer a hora que Jesus voltará. Por isso que devemos confiar, devemos crer, devemos esperar que Ele irá voltar. Devemos acreditar cegamente na sua promessa, pois Ele é fiel para cumprir. Enquanto isso, devemos fazer como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meus amigos, esse é um conselho maravilhoso que Paulo dá, que devemos prosseguir para o alvo. E esse alvo é quem é Jesus. Ele é nosso prêmio, Ele é nosso galardão, Ele é o dono da vida. Só há vida em Jesus. Vocês lembram quando Pedro estava ali, quando Jesus andava sobre as águas e Pedro pediu para ir até Jesus e Jesus disse: venha. E Pedro ali começou a caminhar sobre as águas,
fixando os olhos em Jesus. E vindo o vento, a tempestade, as ondas, Pedro desviou o seu olhar, o seu foco, e ali ele veio a afundar. E então ele clamou a Jesus e Jesus o salvou. Do mesmo modo, meus amigos, devemos firmar o nosso olhar, devemos fixar o nosso olhar em Cristo Jesus, somente nele. Não devemos olhar para as lutas, para as dores, para as provações, pois isso daí irá nos fazer tirar o nosso foco, que é Cristo, e iremos vir a afundar, a mergulhar na amargura, na dor do sofrimento, e iremos esmorecer, perder a nossa fé e a nossa confiança. Então, meus amigos, esta foi a palavra de hoje. Continue buscando e esperando pela promessa do Senhor Jesus e foque nele, que ele é o alvo. E que vocês não se esqueçam, Jesus é o caminho e a Bíblia é o seu guia. Até a próxima.